Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa mentoria aberta gravada. É com muita alegria que a gente tenta proporcionar esses espaços de diálogo para o pessoal do Acolheres, né? Estamos sempre juntas aqui na tentativa de auxiliar o nosso crescimento, porque não é um crescimento só meu, é um crescimento nosso. A gente acredita muito que quando a gente conversa, a gente aprende junto. Então, eu espero que vocês falem com a gente sobre as dificuldades de vocês e que a gente possa levar alguma colaboração para a sua clínica, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre dinheiro, né? Falar sobre dinheiro não diminui o cuidado, só fortalece sua autonomia profissional. Isso é uma questão muito séria, porque a gente muitas vezes tem medo até de dizer quanto é a nossa sessão. Quem já passou por isso? Alguém quer compartilhar esse sentimento de, na hora de dizer minha sessão é tanto, o coração fica mais acelerado? Quem nunca? Com certeza, todas as vezes. Não é fato, Amandinha? Também, todas as vezes. Eita, lasqueira. Falou em dinheiro. Eu mando o valor e fecho o WhatsApp e saio correndo. Eu fico logo pensando assim, meu Deus, digo que é pouco, digo que é muito, digo que é quanto, deve o que é que a pessoa pode pagar, a pessoa não pode. Aí eu fico doidinha. Ai, meu Meu Deus. pensamento é assim, se eu falar que é muito, talvez a pessoa não queira. Se eu falar que é pouco, eu posso estar desvalorizando. Aí eu faço o quê? Eu dou que valor, meu Deus? Aí você fica doida, né? Ah, os tópicos que a gente vai abordar, né? O preço da sua sessão está coerente com a sua estratégia profissional. A gente vai falar sobre ticket médio e como é que calcula. E custos fixos, metas, margem de lucro. Isso nós isso é o que a gente escolheu para falar hoje, tá? Mas aí, se vocês tiverem outras necessidades, a gente vai ajustando aqui conforme nossa trajetória. Então, e agora? Agora que lascou, viu? O preço da sua sessão está coerente com sua estratégia profissional? Alguém já pensou sobre isso? A sua agenda está sobrecarregada ou ociosa? São perguntas que, para entender sobre preço, a gente tem que também entender como tudo está. Porque, assim, é preciso fazer o nosso manejo clínico, tanto dos casos, quanto da nossa posição enquanto psicólogo, né, quanto empresários. Falar nesse nosso querido empresário não apareceu mais. Então, a gente precisa usar de estratégias e entender algumas coisas importantes. Então, a sua agenda está sobrecarregada ou ociosa? Nesse momento, você tem muito cliente, muito paciente, ou você não tem tantos quanto você gostaria? Isso, logicamente, entendendo a quantidade que você pode e quer ter. Então, vão ter algumas de nós que vai entender que sua clínica comporta 15 pessoas. Então, quanto é muito e quanto é pouco? Quanto eu estou na minha média, quanto eu estou na minha metade, quanto faltam só 3 vagas para eu fechar aquela disponibilidade que eu estou colocando. Então, quando a gente fala de quantidade na clínica, você tem que entender a sua. Como é que é isso para você, né? Como é que funciona? Faz sentido, gente? Faz sim. Faz sim, com certeza. Fala, Mandinha, tu quer falar alguma coisa? Foi tu que Não, menina, eu levantei sem querer, mas estou aqui, pode falar. Então, a gente tem que primeiro entender isso. Eu vou comportar 20 pessoas, eu vou poder comportar 15 pessoas, eu só vou poder receber 5. Tá tudo bem, é o que você pode naquele momento. E a partir dessa quantidade, você tem que usar disso de forma estratégica. Como é que seria? Se eu só posso 5, eu posso determinar quantos eu vou receber a um valor social, quantos eu vou receber num valor mais alto, quanto eu quero que seja o valor de cada sessão mínimo, quanto que eu quero que seja no cada valor máximo. E à medida que essas vagas vão se preenchendo, a gente vai conseguindo trabalhar outros valores. Porque se eu estou zerada e eu consigo alguém dentro do meu valor mínimo, poxa, tá valendo. Se eu só tenho uma vaga e a pessoa só tem interesse em entrar no meu valor mínimo, não seja um bom momento. Fala, Camila.
Carol, eu queria que você explicasse para a gente, porque eu sei que é uma coisa que a gente não fala muito, que é o que é isso de valor mínimo, valor máximo? Primeiro, né? Bom, Você está falando aí de valor mínimo, o que é isso? muito bom. Por favor, obrigada, viu, Camila? Mas se vocês não estiverem entendendo algum termo que eu estou usando, qualquer coisa, vocês vão me segurando. Porque o tempo é curto, a gente termina se empolgando e vai rápido demais. Então, o valor mínimo e o valor máximo é quanto você entende que você pode minimamente receber um paciente. Digamos que você entenda que você consegue suportar um paciente no valor mínimo de R$ 30, nesse momento. E que seu valor máximo vai girar em torno de R$ 100 para esse momento. Porque essa janela, ela vai também sendo criada de forma estratégica. Conseguem entender? Então, eu tenho que entender, nesse momento, ó, é uma questão muito variada e que vai depender de cada um de nós em que momento estratégico da nossa profissão a gente está. Hoje, meu valor mínimo não é menos que R$ 80. Meu valor máximo, aí o céu é o limite, né? Mas aí eu já considero R$ 120. Nesse momento, mas houve tempo que eu recebia 20. E estava tudo bem, era muito bem-vindo. Não, mas por quê? Então eu tenho que entender, eu tenho que me responder os porquês eu estou fazendo assim. Se eu não tenho ninguém, estou zerada e consigo encher minha carteira, né? Dentro daquela questão que a gente falou antes, da divisão de quantas vagas para que tipo de situação eu vou reservar. Então, eu não tenho nenhum e eu consigo fechar 80% das minhas vagas com valor social, mas dentro do valor desejado, daquele valor mínimo, então está valendo. Me diz uma coisa, e as tabelas do CRP? Porque as tabelas, pelo menos aqui de São Paulo, o valor... É dessa forma em todo o país. Dessa forma que você vê. É um valor fora de uma realidade. Se você trabalhar dentro daquilo ali, você não vou dizer que você não vai conseguir ninguém, porque tudo é possível. Mas é um poder aquisitivo muito, muito, muito difícil de você entrar. Quantas pessoas você acha que pode disponibilizar de quase R$ 300 para um atendimento clínico na psicologia durante 4 sessões? Vocês poderiam disponibilizar esse valor? As pessoas ao seu redor do seu convívio poderiam disponibilizar esse valor? Também é uma pergunta muito boa. Aqui em Paulista, não. Poucas pessoas. Quando eu penso no valor, na estratégia de valor, também tenho que levar em consideração quantas pessoas ao meu redor poderiam pagar aquilo ali. Quanto eu posso pagar daquilo ali. Quanto eu consigo dar de retorno também quando eu estipulo um valor maior. Porque isso é muito importante. Quanto mais a gente é o nosso ticket, maior é nossa cobrança. A Paula perguntou aqui, né? Nós sabemos que temos a tabela do CFP, como eu posso ajustar para a realidade do paciente? Boa pergunta. E aí, Carol, como que a gente pode fazer isso? Pronto, a tabela existe, né? Ela é uma margem e você vai ter que entender qual é o seu momento. E quem está ao seu redor, as pessoas que você conhece, quanto é que elas podem pagar? Porque não adianta você querer achar o pote de ouro no final do arco-íris, que é a lista de valores lá do CRP, do conselho, quando a gente não sabe qual é o caminho. Bacana. E é uma coisa que a gente precisa ter ideia, que acredito que foi isso que fez a Carol aumentar o valor dela, é uma coisa muito simples no mercado. Minha gente, eu sei que todo mundo aqui adoraria cobrar no mínimo R$ 200 na sessão. Mas vocês tá tendo demanda, tá tendo procura. Os pacientes estão chegando aos montes na porta de vocês. Porque, veja, Carol, quando começou, ela não tinha agenda, né? A gente começa, a gente não tinha agenda. Então, ela falou, vou aqui para esse valor de 30, R$ 20,
porque é o pessoal que está chegando e eu preciso começar de algum lugar. Quando ela começou a ter mais procura, os pacientes começaram a indicar ela começou a acessar uma outra realidade social, que estava até maior do que a realidade que ela estava ali acessando no início, aí ela falou, então vou aumentar. A gente não pode aumentar o nosso valor, eu vou cobrar 120, mas não está chegando ninguém na sua porta. Essa é a premissa de todo o mercado. Por que o café está mais caro? Porque tem pouco café. Por que as frutas, dependendo da estação, elas são mais caras ou mais baratas? Porque aquela estação é a estação dessa fruta, então tem aos montes, aí fica mais barata. É assim. A pergunta que a gente tem que fazer, né? Por isso que a Carol está perguntando: minha agenda está sobrecarregada ou está ociosa? Se a minha agenda está ociosa, se ela não tem paciente quase, Você não tem procura. você não tem procura. Como que você vai cobrar a mais? Não é o momento de reajustar se a sua agenda está ociosa. Eu sei, né, que a gente queria, todos nós aqui queríamos R$ 200. Meu sonho. Mas aí a gente precisa entender a nossa realidade. Ontem meu irmão me perguntou quanto era a minha consulta. Aí eu falei 100 presencial, 70 online. Aí ele disse assim, aqui é 400. Vem morar aqui, eu fiquei assim, meio por fora, fiquei toda Onde é que ele está? sem dedo, como diz a história. Onde é que ele está, Elizabeth? Na Bahia. Certo. Aí esses 400, ele está falando de que realidade? Ele é psicólogo? Não, que é a filha dele que é, né? Pronto, aí tu tem que conversar com a filha dele para entender que mercado é esse dela. E de que forma você também pode acessar, e por que não? É R$ 400 o quê? Uma sessão? É R$ 400 um mês? Ele perguntou quanto era a sessão, né? Eu não sei Pois se ele é. quis dizer o mês. Mas Mas é eu até disse a ele que era a difícil sessão. é até difícil de entender que linguagem é essa que ele está usando, porque ele não é da nossa área. Então, ele disse que é 400, ele está falando de quê? A gente não sabe. Então, também a gente não tem que se assustar com qualquer coisa que a gente escuta. Muitas vezes a gente tem que investigar. O que é que tu está falando? Esses R$ 400 é quantas horas? É presencial? É online? Que tipo de especialização ou atendimento é feito para essa pessoa? O tipo de público também muda, né? Então, se é uma pessoa que ela está ali trabalhando com um público que é de médicos, de um público mais, né, com a condição melhor, ela não vai cobrar R$ 80. E se entra a avaliação também, e aí se ele está contando isso, ela também está fora da tabela tanto do Conselho como do CRP, e ela pode responder né? Porque tem uma tabela que é limite e o máximo que você pode cobrar, né? Fora desse valor, a não ser que esteja aplicando teste, alguma coisa, A né? tabela é uma sugestão de preço. Ela não diz que a gente tem que seguir a risca, não. Até porque, se fosse assim, eu acho que ele já tinha fechado, porque eu não conheço ninguém que segue a tabela. E a gente tem que olhar assim, quando eu vejo uma pessoa cobrando um valor muito a mais, eu sempre pergunto, o que ela está oferecendo para ela estar cobrando tudo isso? Porque pode ver que boa parte das pessoas que estão cobrando muito, geralmente é o quê? É influência de psicologia. Né? Ele está ali, ele tem uma certa fama, ele tem um certo nome nas redes sociais, e por isso a sessão dele é muito cara. Mas o que me pergunto é, o que ele tem de diferente para estar cobrando isso? E eu não estou falando agora de especialização, mas o que ele entrega? Qual que é a diferença da sessão dele para mim? Porque a gente também tem que olhar para isso. Eu quero aumentar o meu valor, ok. O que eu vou entregar a mais para aumentar meu valor? Qual o resultado que você está entregando à sociedade? Qual o resultado que você está entregando a seus pacientes? Quais dores você está resolvendo? E essa pergunta aí é muito boa, Carol, porque a gente já perguntou isso na mentoria passada, de qual que era a dor que você estava resolvendo, e pouquíssimos precisam que conseguiram responder. E olha que assim, eu sei que vocês sabem, porque é isso que vocês trabalham todos os dias. Mas na hora de pensar como empresa e pensar o que eu estou oferecendo para o meu cliente, a crença fala mais alto e vocês não conseguem falar.
porque a gente ainda não se vê como empresa. E aí? Quando a gente fala de público, por exemplo, se eu tivesse acesso a jogador de futebol de alto nível ou algum tipo de atleta de alto nível, as dores são as mesmas, mas é um público diferenciado. Um público que demanda muitas vezes mais de 1 hora de atendimento. Especialização, minha gente, é muito importante, mas hoje está banalizado especialização e pós-graduação. Porque não é só sobre fazer, é sobre você saber usar o que você está fazendo. E vou falar mais. Especialização está banalizado, só quem liga para especialização é outro psi, e olha lá, é só a gente que está ligando. E é algo tão banalizado que eu tenho certeza que se tiver 2 pacientes seus que pediu o seu CRP, é muito. Que é uma Porque coisa nem, importante, né? porque nem querer saber Crucial. se você é psicóloga, eles querem. Ninguém sabe. Entendeu? Então, assim, se não tá querendo saber nem se eu sou realmente psicóloga, qual que é o meu CRP, você sabe qual que é o meu CRP, ele tá em todo lugar. Mas vocês sabem, vocês já procuraram para ver se ele tá ativo? Se eu podia estar fazendo essa graça toda, ele tá, responde. Mas alguém procurou saber? Não. Se nem isso a gente está procurando saber, por que vão procurar saber a sua especialização? E aí, por isso que quando eu vejo o psicólogo falando assim, mas eu tenho pós nisso, pós naquilo, eu fiz... E eu não só recebo o paciente em R$30, tá bom, meu amor, mas o paciente não quer saber quantas pós você fez, quanto que você gastou na sua graduação e o quanto que você gasta em curso. O nosso Ele quer saber se investimento, você vai... ele quer saber se você vai resolver ou não. Você não chega na eletricista e pergunta onde que você fez isso, onde você aprendeu, quais cursos você tem, me dê seu diploma. Você quer saber se ele vai resolver seu problema ou não. Simples. Acabou. É a gente que complica de, eu preciso ter 300 cursos para mostrar para o meu paciente. O paciente assim, ó. Ele quer saber o quê? Eu vou parar de ter ansiedade? É isso que ele quer saber. É mais simples. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, né? O que você está entregando para o teu paciente? Ele tem noção do que você está entregando? E como que esse paciente está chegando até você? Tudo isso vai conseguir te ajudar a definir o teu preço e entender o teu ticket médio. aí a gente tem outras questões também aqui, que acho que a gente já foi respondendo à medida que a gente está conversando, que é se a nossa formação e experiência estão sendo consideradas, e há quanto tempo nós reajustamos nosso valor. Então, quando a gente já tem uma carteira, a gente também tem que olhar o nosso momento estratégico de fazer um reajuste. Algumas pessoas gostam de fazer no final do ano. Eu acho que não é uma boa estratégia. Por quê? Geralmente em janeiro, entre aquela fase de PVA, IPTU, todos os IR da vida, material escolar, enfim. Geralmente a demanda cresce muito. Então, eu não gosto, não uso esse valor como estratégia. Paula pergunta: é bom no meio do ano? Paula, é uma questão estratégica. Toda estratégia vai ter que analisar a sua carteira. Porque se você tiver uma pessoa que está há pouco tempo com você, pode ser meio do ano, você não vai ter como fazer. Se você tiver uma pessoa que já está com você há mais de 6 meses e que durante sua conversa, você entende que entra alguma coisa sobre reajuste, então podemos pensar sobre isso. Então, não é data certa. A gente eu não acho certo você tabelar. Todo ano, em janeiro, junho e dezembro, sei lá, eu vou fazer. Existem avaliações a ser feita. Quem é essa pessoa? Há quanto tempo está com você? Como é que está o diálogo dela dentro da sua clínica? Do que ela vem trazendo? Aí a pessoa acabou de se desempregar. Está passando por questões financeiras. Você vai reajustar o valor dela? Como? Eu acho muito interessante isso, e aí eu vou trazer um exemplo. Vocês lembram quando a Netflix iniciou aqui? Quanto que ela era? Gente, ela era menos de R$20, acho que era R$14,90, e o primeiro mês era grátis. Você não pagava o primeiro mês, você se inscrevia, colocava lá seu cartão, você só ia pagar quando desse um mês.
Hoje em dia, R$14,90 não é nem o plano mais básico com anúncio. Eles encheram de anúncio, o catálogo está uma porcaria, mas você larga a mão da Netflix? Não. Sabe por quê? Porque todo mundo já esqueceu como é que era baixar pelo torrent. E, desde então, vários sites de filmes piratas caíram, né? Toda hora tem um site de filme pirata que está caindo. Por que eles fizeram isso? Primeiro, era um serviço totalmente diferente. Ninguém sabia o que era Netflix, ninguém sabia o que era streaming. Como que eles vão vender se ninguém sabe o que é esse produto? Só um parêntese, a maioria de nós não sabe o que é um treinamento psicológico, tá? A comparação. Continua. Exatamente, é esse o ponto aqui. A boa parte dos pacientes que vai chegar para você também não sabe o que é terapia, como que funciona a terapia, qual que é a diferença de um acompanhamento para um plantão, para Uma conversa processo de um maior. amigo. Não sabe, ainda tem aquela piada, né? Para que eu vou pagar para conversar? A boa parte não sabe o que é terapia. Não sabendo o que é terapia, não sabe quais são os benefícios, que era a situação da Netflix lá, quando ninguém sabia o que era esse filme. Para que eu vou comprar isso aí se eu tenho filme na Globo de graça? Então, o que eles fizeram? Criaram uma estratégia para gerar curiosidade. Olha, já que você não me conhece, toma aqui uma amostra grátis, fica 30 dias. Se você não gostar, você não paga. E uma coisa que a gente mais gosta de quê? De coisa grátis. Não interessa o que for. Se for a vacina, você vai lá tomar porque é grátis. E aí você ficava. Assistia lá a Netflix, tinha sua amostra grátis. No momento que eles viram que todo mundo tem, porque todo mundo tem Netflix em casa. Hoje está um pouquinho assim mais diferenciado que criaram-se outros streamers, mas pelo menos um streamer na sua casa você tem. Uma plataforma você tem. Não se vive mais sem. Aí hoje eles estão colocando ali, ó, para lascar. O valor aumenta toda hora. O filme que você tá, a série que você está assistindo é cancelado, o filme é removido, mas você sai da Netflix? Não. Porque é muito mais fácil chegar lá, clicar e ficar assistindo. Aquele negócio de ficar a série passando um episódio atrás do outro, aquilo ali é vida, minha gente. A coisa que eu mais odiava no tempo de pirataria era ter que ficar abrindo outra aba, não sei o quê, aí tinha que tirar Ele abre todos os sozinho anúncios. agora, né? Ele vai sozinho, ele vai-se embora. Às vezes você não tá nem mais assistindo, e sei lá, dormindo, ele já passou 10 episódios. Então, assim, é isso que vocês têm que entender também. Primeiro, o meu paciente, ele sabe o que eu estou vendendo. Ele entende o valor que eu estou vendendo. Se um paciente novo, como a Carol falou, ele não entendeu ainda. Ele está 3 meses comigo, às vezes ele não entendeu qual que é o processo da terapia. Agora que vai começar a melhorar para ele. Aí você chega lá e aumenta, porque o seu reajuste é todo início de janeiro, ele vai embora. Sabe o que eu, Camila, faço? Eu não tenho um dia certo para reajustar. Eu falo no contrato que uma vez ao ano eu vou reajustar. Quando? Não direi. Eu sempre reajusto depois que o paciente tem uma melhora significativa. Por quê? Porque depois de uma melhora significativa, que ele percebe o valor da terapia. Então, pode ser 6 meses, pode ser 8 meses, pode ser 1 ano, pode ser antes. O paciente, ele teve uma melhora ali significativa, a gente conseguiu alcançar um objetivo muito importante para ele, eu valido, eu mostro, eu faço uma sessão de feedback e aumento o valor. Até hoje ninguém falou, não vou poder. Até porque eu também analiso essa questão que a Carol falou. O meu paciente está podendo pagar esse valor que eu vou cobrar aqui? E reajuste, minha gente, é reajuste, tá? Não é para você do nada dobrar o seu valor, não, pelo amor de Deus. Se a Netflix também dobrar o valor dela, todo mundo vai embora. O que não falta agora é concorrência. Por isso que ela vai aumentando aos pouquinhos. Você não vai nem percebendo. Primeiro foi R$5, depois é 10. Mais 10, aí quando você vai ver, R$60 na Netflix. Cuidado também na hora de qual que é o valor que você vai reajustar. Agora todos meus pacientes vai ser 100. Não existe isso não, pelo amor de Deus. Aí tem uma frase aí que é muito importante a gente ter essa atenção. Precificar sem estratégia é abrir mão do seu valor para alimentar a insegurança. A gente cristaliza muitas vezes que só quer paciente de R$100, de R$200, e só quer se for assim, só quer se for assim, só quer se for assim, por insegurança.
Então, a gente tem que ser estratégico e ter atenção na nossa própria, nosso próprio atendimento psicológico. A gente precisa de apoio psicológico para ser clínico também. Então, poder conversar, poder falar, poder dizer o que é que você pensa e escutar, feito vocês estão fazendo aqui, é muito importante. Porque muitas vezes a gente está ali cristalizado e, na realidade, a gente está com medo de atender. Com medo de dar certo. Faz sentido para vocês? Bateu Muito. aí em alguém? Faz muito sentido. Aqui bateu. E quando eu coloquei essa frase, doeu em mim. Eu não vou mentir. Doeu em mim. Sabe o tipo de frase que a gente coloca com medo que alguém vai desmontar? Eu acho que eu desmontei logo quando eu pensei nela. Mas, sigamos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ticket médio. Alguém tem noção do que é um ticket médio? Ticket médio é uma Não sei o que estratégia. é. É uma estratégia, Lindy. É uma estratégia para você olhar com sua clínica, digamos, com mais carinho. Porque muitas vezes a gente tem vontade de dizer assim, minha sessão média, eu quero ganhar no mínimo para o paciente R$80, R$50. Eu quero ganhar da minha clínica, eu quero que meus pacientes me paguem no mínimo R$50. Mas ali no seu pacote você tem um de 30, um de 80, um de 60, um de 100, outro de 30, um de 35. Então você tem aquele cardápio variado ali, né, que você se propõe para ter atendimento. Porque é feito, a gente falou, a gente tem que usar estratégias. Quando a gente pega todos os pacientes que a gente tem, soma quanto cada um paga e divide pela quantidade de pacientes que a gente tem, a gente descobre que, na realidade, a gente pode estar ganhando aqueles R$50 que a gente tinha pensado em receber lá atrás. Consegue entender a importância disso? Consigo. Consigo, sim. Que não é só porque a gente tem, todos os nossos pagam 100, mas se a gente tiver um misto ali de pessoas, a gente vai estar com nossa carteira sendo movimentada, a gente está sendo vista, a gente está trabalhando, a gente está exercitando nossa profissão e a gente está se proporcionando a que mais pessoas venham a nos procurar. Ok? Alguma dúvida sobre ticket médio? Não, tudo tranquilo. Então, aí aqui a gente faz um exemplo, como faz a soma de todos os recebidos no mês, dividido pelo número dos atendimentos. É sempre na prática. Se você recebe 3.200 dividido por 20, então seu ticket médio é R$160 por mês. Quanto custa manter sua clínica e a sua saúde financeira? Aqui o Psi chora. Vocês sabem quanto que vocês gastam por mês para manter a sua clínica funcionando? Ninguém vai se manifestar. Agora todo mundo, ó. Não faço Acabou-se. ideia, Camila, não faço ideia. Isso vai acabar hoje. Amém. Vai acabar hoje. A partir de hoje, você vai saber exatamente quanto você está ganhando. Quanto Outro é seu ticket médio e suas despesas? Fala, Roseli. Desculpa. Outro dia, porque eu trabalho num consultório de uma amiga, né? Então, eu pago por hora, né? De atendimento. E aí, a gente estava fazendo... A gente não, eu estava fazendo, né? Isso. Aí eu falei assim, nossa, esqueci de colocar almoço. Nossa, esqueci de colocar aquele chocolatezinho que às vezes eu compro, né? E a gente deixa ali na recepção, né? Eu falei, gente, eu tenho que colocar essas coisas também, né? Almoço, transporte. Será que você lembrou das suas horas de deslocamento? Isso, hora Não, Deslocamento. Quanto você gasta para ir até lá? Quanto você gasta para ir para lá? E assim, por exemplo, você gastar 2 horas, uma para ir e uma para voltar. Já são 2 horas a menos de atendimento.
Então, a pessoa que você vai para a clínica para atender durante 1 hora, você gasta 3. Isso eu não tinha pensado, não, na hora de deslocamento. Eu Só fui pensava fazer- no valor, né? Quer ver um outro que ninguém pensa? Quanto que você gasta de material de limpeza para manter a sua sala limpa? Aqui eu peguei os dois, eu peguei presencial e online. Quanto você gasta? Um álcoolzinho assim para passar na sua mesa. Porque o meu álcoolzinho é perfumado, ele tem cheiro de leite rosas, ele é todo rosinho, onde eu mostro para vocês. Ainda Quanto tem que gasta? o investimento em material, né? Que você também não fica. Papel, Você, né? papel, Amazon livros, tudo, cursos, tudo. Você tem um custo. Eu mesmo, a Exatamente. gente está fazendo a mentoria, está pagando a mentoria, a gente está pagando pós, a gente está pagando especialização, paga Exato. gasolina, paga e Amazon roupa, Day. sapato, que você gasta muito. Sim, minha gente. Ó, a Amazon Day tá rolando. Quanto vocês já gastaram de livro já? Que vai assim, ó. Joga lá no carrinho e vamos embora. E aqueles cursos miseráveis que a gente compra e não usa, nem abre. Eita, não faz isso comigo. Vai todo mundo chorar. Não lembra disso. Foi A muito gente tem que interessante. considerar duas coisas. O custo fixo que a Carol colocou aqui, de aluguel, internet. Internet, minha gente, ninguém lembrou disso aqui. Porque até no presencial você precisa ter a sua internet bonitinha. Porque como é que você vai jogar lá? Psychomanager ou qualquer outra plataforma. E tem também os custos que não são fixos, são mais esporádicos, são mais variáveis, que é isso que vocês estão falando. Um livro que você compra, né? Uma roupa diferente. Essa blusinha Porque você tem que ir arrumadinha a unha que você tem que fazer para você não aparecer a com unha. uma unha ridícula. Tem que Tem andar um- arrumadinha o perfume, porque a pessoa não vai chegar lá e vai dizer essa psicóloga está precisando mais de psicóloga do que eu, né? Mas a gente precisa ter calma quando a gente fala sobre isso, porque esses custos, apesar de serem importantes para a sua presença, a gente não considera como um custo fixo. É um custo pessoal seu. Então, a gente está bem vestida, isso aí a gente tem que tentar tirar do que a gente tira da nossa clínica. O nosso, que seria o nosso lucro, não é? Não dá para você dizer que o seu perfume, a sua roupa é um custo da sua empresa. A não ser que você esteja falando de fardamento. Fardamento, sim, né? Mas a Mas gente o precisa perfume que a ter gente usa, não. isso. A Isso gente é um precisa custo ter noção, pelo pessoal. menos do mínimo. É o mínimo que a gente está falando aqui. Porque para vocês estarem aqui, teve que pagar a internet. É direto, são Pagar custos energia. diretos. De Isso. o uso direto. Então, são coisas que vocês vão usar diretamente no trabalho de vocês. Porque a roupinha você pode sair para outro lugar. O perfume também. Recurso Olha, didático, né? Recurso didático que a gente sempre sim, está. Quem papel, atende criança, né? Quem Isso. atende criança tem que estar brinquedo. investindo. Os brinquedos da criança aí já entra, entendeu? Porque aí é exclusivamente para sua clínica. Então, tudo que a gente for falar de custo aqui é algo que é exclusivo. Só que aí a gente não tem noção. O pessoal que trabalha online é um pouquinho mais. Uma questão complicada, porque assim, a internet ela não é exclusiva. Então, você vai ter que tirar uma parte. Até se você for, né, jogar ali a sua internet no Carnê-Leão, não é todo o dinheiro que você vai jogar, não. É uma parte, é uma porcentagem. O 20%. aluguel é 20%. 20%. Então, não é Se tudo. A você está numa energia, clínica que é só sua, assim, só para isso, você realmente aí tem um sim. espaço clínico, aí é 100%. Aí 100% do aluguel, 100% da sua despesa de internet, 100% da sua despesa de material de limpeza, Pagar 100% da CRP, tem que pagar o CRP, senão não atende. Boa, CRP, direto, isso, completamente direto, isso aí. pronto. Então tem que ter esse cuidado, nem tudo é custo direto, às vezes é um custo. Eu acho muito interessante, uma vez eu conversando com uma colega, disse, não, porque eu estou atendendo uma pessoa, eu alugo um espaço, ela paga tanto e é tanto. Mas peraí, vamos fazer essa conta direitinho. Quando eu disse a ela que ela passa 3 horas para esse atendimento, que ela usa 3 horas para esse atendimento, porque ela tem 2 horas de deslocamento, que ela tem que considerar que dentro dessas 2 horas ela poderia estar atendendo alguém, ela verificou que não valia tanta pena. Aí que pega. O presencial ele vale a pena se você for ficar lá o dia inteiro. Se você for para lá
atender e voltar, já não tá valendo. É quase que pagar para trabalhar. E aí, uma outra coisa também que eu vejo que o pessoal erra. Eu pergunto assim, qual que é o seu salário? Quanto que você está ganhando? Ah, tá entrando 5 mil na minha clínica. Beleza, esse não é teu salário. Porque dos 5 mil tem essa galerinha aqui que você tem que pagar. Aí o pessoal tá assim, ai, tá entrando 5 mil, estou cheia de grana, sobra 2 mil. É nessa aí que a gente se endivida, que a gente olha 5 mil na nossa conta e esquece que uma parte não é sua, é da sua clínica. Pare de fazer caixa 2. É clínica, sabia? Importante, só gaste depois que você receber. Quando a gente é CLT, a gente não trabalha o mês todinho de graça, para quando chega no dia 5 do mês seguinte, a gente usar o dinheiro que a gente recebeu e torrar, né? Então, tente fazer isso com a sua clínica, deixe o fluxo acontecer, tire as suas despesas, faça seu fundo de caixa, sua reserva financeira, e aí você vai ter o que é seu salário. Aí você faz o que você quiser. A Tem gente já que não ter faz muito isso com o cuidado. salário, né? Paga primeiro as contas, depois vai gastar. Por que a gente não faz isso com a clínica? Tem que ser o mesmo pensamento, minha gente. Aí, às Que vezes, vocês bom, não estão Paula. ganhando o suficiente, mas não é que não está ganhando o suficiente. Às vezes tem algum custo aqui que podia estar sendo evitado. Ou então que nessa ânsia de gastar os 5 mil que entrou, você ignorou e agora você está com a dívida. Agora eu vou lançar. Carol, você aterrorizou todo mundo, falou que está todo mundo talvez pagando para trabalhar, que o pessoal não sabe nem quanto que paga. E aí, como que eu faço? Carolina, me ajuda para descobrir isso aqui. A gente vai apresentar um recurso para ajudar. Eu vou só terminar aqui a apresentação, vou para o último slide, porque aí a gente entra na planilha e a gente fica nela. Pode ser? Deixa eu só. Mas vocês vão gostar, viu? Preparem o coração aí, que foi feito com muito amor. O preço do sucesso é trabalhar duro, dedicação ao que se está fazendo e determinação de alcançar o melhor. Então, deixa eu Bora lá ver parar. essa planilhinha. Mas, enquanto o Carol abre a planilha aí, eu quero que vocês já vão pensando quais são os custos fixos de vocês. Então, quanto que vocês estão pagando de curso, de pós-graduação, que eu sei como a gente faz pós aqui, o quanto vocês pagam de aluguel, de energia, o pessoal que é do presencial, né? Quanto que paga pelo turno, enfim. Já vão pensando aí para Vocês estão ajudar conseguindo vocês. ver? Sim. Que bom. Então, a gente planejou essa planilha aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, é claro, exatamente para a gente entender quanto é o nosso ticket médio e nossas despesas. Por exemplo, eu tenho um paciente que paga R$ 55 por mês, eu tenho 2 pacientes que me pagam 85, eu tenho um paciente que paga 70, um de 30. Aí tem um de 37, 2 de 37, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E tem mais um de 35. Isso aqui são valores fictícios, tá certo? Então, eu estou dizendo a vocês que eu tenho um paciente que me paga 55 por semana, ele vai me pagar 222 por mês, vai pagar trimestralmente 660 e anual, trimestral, semestral 1.320 e anual 2.640. Vocês já pensaram sobre isso? Quanto é que uma pessoa gasta com um agente durante um mês, um ano? Eu fico impressionada quando o psicomanager mostra quanto é que a pessoa já pagou de É a minha parte terapia para favorita gente. do psicomanager, eu Não é? abro lá só para ver. Então, uma pessoa que está comigo há um ano, ela vai me pagar 2.640 anual. Se ela me pagar 55, quantos de nós pode pagar quase R$ 3.000 de terapia? Aí a gente parte para lá, sei lá, a pessoa que está pagando 35, ela vai me pagar 140 por mês, 420 trimestral, 840 semestral e 1.680 anual. Certo? Um salário mínimo. Pronto. Isso aqui é para eu entender, estou mostrando a vocês a minha carteira, digamos assim. Eu tenho nessa configuração aqui, eu tenho 11 pacientes. E cada um eu estou mostrando a vocês aqui quanto seria.
né? E essa planilha a gente pode colocar, ver como ela é arretada. Eu posso colocar se ele é um paciente de 4 sessões ou se é um paciente de 2. Vamos dizer que ele é quinzenal? Certo? Aí a configuração já muda, tá vendo? Então, a gente, além de fazer a planilha, a gente colocou as formulazinhas para facilitar a sua vida. Aí, vamos lá para baixo. A gente fez uma previsibilidade de 20 pacientes. Se você não tiver os 20, só é zerar. Se você tiver mais de 20, você coloca. Mas, por favor, não tenham mais de 20, minha gente. Vocês vão ter uma síncope, né? Lembre-se da saúde de vocês. Tá certo? Tenham atenção a isso. Deixa eu falar mais. Deixa eu mostrar mais para vocês. Só um adendozinho, que é bom lembrar. Como a Carol já deixou as fórmulas aí para vocês não terem que pensar, é só jogar o preço, só coloquem valores nessa questão do valor da sessão. Porque se vocês forem mexer nos da frente, vocês vão apagar a fórmula e aí vai ter que contar igual os incas e maias na calculadora, tá? Então, só mexa essa coluna aí que a Carol tá mexendo. Então, esse primeiro quadro a gente está aqui nos nossos pacientes, certo? Uhum. Aí aqui está dizendo aquele famigerado ticket médio. Nessa configuração aqui, eu estou recebendo dos meus pacientes, em média, R$ 49,55. Se eu contratar mais pessoas a 50, por exemplo, Ele vai aumentando. meu ticket médio vai aumentar para 55. Então, aqui eu consigo ter estratégia de dizer que, a partir desse momento, eu só vou receber gente de, no mínimo, 50. Porque eu já estou com gente que paga pouco demais. Estão acompanhando o raciocínio? Sim. E aí já ajuda quando vocês falam assim, eu quero receber no mínimo 4.000. É aqui que vocês têm que olhar. Para eu receber 4.000 com os clientes que eu tenho, quanto que eu vou ter que estar cobrando a partir de agora? Quanto que eu vou ter que estar reajustando em cima deles? Porque às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. É só aumentar essa Mensalmente, ticket. numa configuração dessa, eu vou receber 2.416. Não quer dizer que é lucro, quer dizer que é meu caixa, né? Minha entrada, se a gente considerar que todo mundo vai fazer as 4 sessões. Se alguém não for de 4 sessões, se as pessoas faltarem, enfim, isso vai variar. Mas vocês entenderam como é que a gente pode usar o ticket médio com estratégia? Sim. Como é que a gente pode colocar pensar num cliente que possa pagar um pouco mais ou um pouco menos? Certo? Aí aqui a gente tem o total, quanto é que seria seu faturamento, né, mensal até anual aqui, ó. Se você tiver uma configuração dessa, gente, a gente está falando de 10 pacientes, que ninguém está pagando R$ 100 a você. Você vai receber no ano 28 mil. Isso é uma realidade boa ou ruim para você? Faz sentido ou não faz sentido para você trabalhar e ganhar 28 mil anual? Né? Se a gente pensar, por exemplo, na turma dos R$ 30, vamos contratar só gente de R$ 30, que não é nossa meta, certo? Mas digamos que eu tenha 20 vagas e eu vou disponibilizar 10 vagas para iniciar a 30. Por que a 30? Porque 30 tem aquela famigerado PSIMIT, né? Que muita gente condena. Mas é feito, eu digo, vocês têm que ser estratégicos. Porque esse paciente de 30 também ele vai poder pagar mais em algum momento. Feito Camila falou. Eu vou mostrar meu valor, vou mostrar o que é que eu faço, vou dar educação do que é a psicologia, do que é o treinamento psicológico. E com 3, 6 meses eu consigo me ampliar. É melhor ter um de 30 do que não ter nada, certo? Então, meu ticket médio aqui é R$ 30, porque eu só estou atendendo gente de 30. Recebo R$ 300 por mês. Isso tem uma referência de 14 mil no ano. 14.400 anual. Para 10 pessoas. 10 pessoas você pode distribuir em quantos dias? Minimamente. Se você dizer, eu só vou trabalhar 3 horas por dia, 4 horas por dia, e vou fazer outra coisa.
Porque aqui eu posso estar usando a minha clínica de forma estratégica para eu ser conhecida e depois eu migrar até de carreira. Vocês estão bem, minha gente? Vocês estão vivas? Eu tô. Tá, né? Eu tô. Tá fazendo Sim. sentido? Tá, Tô amando sim. essa Tá, planilha, sim. muito legal. Tá fazendo sentido? Tá. E, mulher, eu vi um negócio agora, esse total anual já vai entregar se você vai ter que pagar imposto na hora de renda, né? declarar, porque o outro lá chegou em quase 30, hein, minha gente? Cuidado. Aqui você já consegue ver algumas coisas. Então, vamos variar. A gente vai ter um de 50, um de 80, outro de 80, um de 45, outro de 50, um de 60, um de 70, outro de 30, que é sobre isso, certo? Nem tudo certinho, nem tudo num valor só, né? Sempre variando, sempre tentando variar. A gente chega mensal 495 e a gente pode chegar anual 23 mil. Feito, Camila tá de olho. Camila tá com medo do leão. Camila tá de olho no Aqui valor você anual. não paga, hein, galera? Nesse valor aqui, você não paga imposto. O leão não te abocanha. Aí, para ajudar a nossa amiga que não sabe quanto ganha, que não sabe quanto é o lucro dela, a gente também colocou as despesas. Então, a gente sinalizou aqui: CRP, energia, psicomanage, internet, tem espaço para mais, mas isso aqui é o que a gente geralmente usa. E logo aqui abaixo, a gente tem a receita, a despesa e o que seria lucro. No mês, nesse mês aqui, nessa configuração que a gente mostrou aqui, o lucro seria de 1.560. No ano, dentro dessa configuração aqui, a gente poderia estar ganhando 19 mil. É pouco, minha gente, é pouco para a realidade, mas é um começo. E aqui, minha gente, precisa ficar de olho, porque assim, Carol colocou ali valores fictícios. Mas, às vezes, o problema que está ocorrendo, como eu falei, é porque tem muita despesa. Você inventou 2 pós-graduação, comprou um curso, tá pagando psicomanage, tá pagando supervisão, tá pagando mentoria, tá pagando não sei o quê. Sua energia é caríssima, sua internet é caríssima, e aí quando você vai ver, você tá pagando para trabalhar. Até nisso a gente tem que ser estratégico. A gente precisa investir. Não estou falando que não é para você fazer supervisão, até porque supervisão tem que fazer. Mentoria, como vocês estão vendo, a gente precisa fazer mais mentoria, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente só pensa na hora de atender, na hora de manter a empresa, esquece. E precisa fazer curso, mas a gente precisa fazer isso estrategicamente. Porque senão eu fico atolada de despesa aqui, aí quando chega lá no meu lucro, ó, Eu acho que eu vou tatuar essa palavra, estratégia. Porque a tudo vida tem da que ser gente é falar estratégico. sobre isso, é estratégia, 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 estratégia. Tem hora que eu tenho até receio de dizer, de tanto que eu digo, gente, a gente tem que ser estrategista. É sobre isso que a gente está falando. É estratégia em tudo, minha gente. Senão, É você está estratégia sendo e terapia. amador. É estratégia e terapia, minha gente. A gente precisa fielmente disso, de estratégia e de terapia. Além da coragem, né? Mas é isso. Aí essa planilha da gente ainda tem um plus, né? Que a gente deixou um espaçozinho para você fazer um raio-x. Aí aqui você vai entender sua renda principal, sua renda fixa, sua renda passiva. A renda passiva que a gente chama aqui é aquela renda que você não faz nada para ela entrar. Alguma coisa acontece e você ganha um dinheirinho extra. Sei lá, um Tipo, aluguel que você tem. tipo um aluguel. Você tem alguma coisa alugada, alguma coisa que, enfim. Aí suas despesas fixas, suas despesas de cartão. E aqui embaixo tem um espaçozinho para você escrever o que foi exatamente cada coisa, né? Além de classificar. E aí, o que vocês acharam dessa nossa sugestão de acompanhamento financeiro? Amei. Eu amei Massa. também. Achei muito legal, meninas. Obrigada. Também, muito bom. Faz sentido, Amandinha. Tu acha que vai te ajudar? Nossa, demais. Já vou salvar hoje. Vou começar a organizar hoje. Camila, por favor, depois tu manda, tu deixa lá o link no nosso drive. Lá do Acolheres. Vou jogar lá pro drive do Acolheres, mas vou jogar o link também lá pro grupo para vocês não se perderem, porque nosso drive tem tanta coisa que a gente se perde, né? Mas eu vou conseguir? Vai, claro que vai. Quem disse que não? Mulher, Não, você vai porque fazer o seguinte. Acho que o meu já começa? Eu já começo fazendo também? Sim, ó, Carol vai ensinar agora.
Você vai acessar esse modelo aqui, só que não é para você mexer nesse, porque esse aqui é o Você modelo. vai Você vai salvar. ali, ó, arquivo, tá vendo ali em cima? Mostra ali, Carol. Arquivo, Tá. Fazer fazer uma uma cópia. cópia. E fazer uma cópia para Fez você. uma cópia, ele já vai estar direto no seu drive, não é mais um drive da Colheres, é no Eu vou seu. fazer Aí uma você cópia pode usar. aqui, viu? Aí veja, só para chamar a atenção de vocês, vou fazer uma cópia. E ele já vai salvar com o nome cópia. Tá. E você pode mudar o nome dessa planilha para você, porque agora ela vai estar na sua. Aqui você vai escolher onde é que ela vai ficar. Aqui está Uhum. dentro do nosso workshop, nossa mentoria clínica. Aí então você vai escolher onde ela vai ficar, e a partir desse salvar é que você começa a trabalhar. Isso aqui Tá. é um trabalho mensal. Sim, minha gente, não é para fazer uma vez e vocês esquecerem, não, tá? Vai fazendo pra- cópia ó, janeiro, fevereiro, março, abril, vá acompanhando, porque é a sua empresa. Fala, No Lin. caso, como é que eu salvo aqui, menina? Vou fazer de novo, ó. Vai, Vai mulher. aqui em arquivo, fazer uma cópia. Quando Camila mandar pra gente o link lá, Ah, você vai entendi. abrir. Aí quando abrir, você vai dizer, ó, fazer uma cópia, porque Arquivo ali senão em você vai cima. fazer suas coisas pra gente ver. Ah, isso fica Certo. ruim, né, Lindy? Você vai estar entregando ouro para nós. A gente Quando vai estar você sabendo. diz Verdade. fazer uma cópia, aí você faz uma cópia e essa cópia sempre vai cair dentro da sua máquina, ou dentro do seu drive pessoal. Ok. Aí você vai, Ó. você muda o nome, coloca E onde você aqui quiser. nessa pastinha, se você clicar ali onde o Carol tá, Workshop Mentoria, você pode mudar a pasta que ele vai ser mandado. Tá vendo? Ele vai dizer onde é que vai colocar. Isso. Aí você escolhe onde você quer guardar, acabou. Tá salvo aí, só mexer, só brincar. Aí Só lembrando, como eu coloca- falei, só usar essa coluna aqui, ó. Só vai em valor de sessão. Se você tiver mais de 20 pessoas, você inclui linha aqui. Se precisar de ajuda, minha gente, falem, me chamem. Minha Viu? gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui para ajudar vocês. Até vídeo eu faço de tutorial mostrando assim, ó. Abre isso aqui, abre não sei o que. Até isso eu faço. Aqui, ó. Aí aqui você coloca as despesas diretamente, feito a gente vinha conversando, relacionado com a sua clínica. Tá certo? De preferência. E aqui você coloca o mês que o valor que você está pagando mensal. Se você pagar alguma coisa hoje, feito CRP, você resolver que vai pagar o valor do CRP todo. CRP em torno de R$600, geralmente, né? Aí você pega 600 e divide por 12, para você ter uma ideia do seu custo mensal. Porque aqui é mensal, aqui é trimestral, aqui é semestral e aqui é anual. Mulher, a Rebeca perguntou aqui, ó. Pode enviar o link do Drive. O link do Drive está sempre na descrição do grupo da Colheres. Mas eu vou colocar lá no Drive e vou colocar o link novamente para vocês. Mas ele está sempre lá na descrição, que é para ele não se perder nas nossas conversas. Assim que entra no grupo do Acolheres, aquele de interação, vai lá na descrição, tem as regras para a gente, né, manter uma boa civilidade. E lá embaixo tem um link. Tá? E aí, gente, eu falo isso toda aula. Usem o Drive, porque agora a gente está adicionando essa planilha, mas tem livro de tudo que é tema. Tem de TCC, tem de ACT, tem de esquemas, tem até coisa da minha faculdade, tá lá, que eu tive coisa de jurídica, enfim, tem um monte de coisa, uma porra de coisa. Alguém tem alguma dúvida sobre a planilha, pessoal? Não, eu entendi. Qualquer coisa você pode perguntar, não tem problema nenhum. Agora, deixa eu perguntar a vocês, como é que vocês estão se Carol. sentindo? Oi. A minha dúvida é que eu escutei a Camila falar que para mudar só ali em valores, mas pode mudar também em pacientes que são 2 vezes no mês só, não é? Isso, Sim. obrigado, Mari, isso mesmo, porque ali quando tem 4, significa que são 4 sessões. Se você tiver paciente que só tem 2 sessões no mês, aí você coloca 2. Isso. Eu tenho tava paciente falando- que só vem 2 vezes. Isso. Então, aí você Tá. clica lá no 4, ele vai aparecer as opções. Eu estava falando dali em diante, porque dali em diante é tudo fórmula. Aí, se você apagar, ele não vai mais contar sozinho. Tá bom, tá bom. Eu fiquei em dúvida de mexer ali e também Nada, dá ruim. obrigada aí. Qualquer Obrigada. coisa tu sabe, só é falar. Tá bom. Como é que vocês estão se sentindo depois dessa... Ó, a Mandinha Desculpa, levantou deixa a Amanda mão. falar logo. Fala, Amandinha. Meninas, eu já vou até responder, eu amei, achei muito legal, muito esclarecedor, mas eu tenho uma dúvida, não é com relação à planilha, mas é com relação à cobrança, né? Eu tenho alguns pacientes do exterior, a maioria deles é de Portugal, Londres, Paris, e aí é euro, né? E o real lá não é nada. E aí,
Um dia o meu irmão falou, mas para eles você cobra um valor proporcional ao euro, né? Aí eu falei, não, eu cobro o valor do Brasil. Aí ele, nossa, não faz sentido e tal. Tudo bem, meu irmão não é psicólogo, né? Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Vocês acham que tem que ser proporcional? O que vocês fariam nesse caso? Porque não é nada para eles o valor mensal. A gente vamos conversar um tiquinho, mas sair dá muito pano para manga, viu? Mas o que eu digo sempre é que o pessoal está no exterior, mas não tem raciocínio de quem está no exterior. Já procura brasileiro muitas vezes porque quer pagar dentro da nossa configuração, né? Eu não cobro em euro, né? Eu cobro um valor justo, mas eu penso em real também, né? Logicamente que uma pessoa que mora no exterior, a gente não tem como entender em valor social, que seria para nós valor social aqui, né? Mas eu não uso desse raciocínio, porque infelizmente eles não têm. Se você for cobrar em moeda estrangeira, para eles pagarem em moeda estrangeira, aí a gente tem que ver muitas outras coisas. Isso. A gente tem que ver a questão, se for para aumentar, né? Talvez cobrar mais no real, para ser justo, mas aí não porque eles estão indo no exterior, e sim porque você percebeu que a condição é melhor, como você faria com alguém no Brasil aqui. Porque aí, uma coisa que o pessoal se engana, não é porque a pessoa está no exterior que ela está vivendo bem. Muitas vezes a pessoa está ali no exterior e ela está num subemprego. Verdade. Então, assim, é o mesmo pensamento que tem que ter aqui. Eu posso cobrar mais? Sim, se eu vejo que lá nas condições que essa pessoa tem, ela pode pagar mais. Aí sim faria sentido. Eu fiz uma captação, Amanda, pelo Psimit de uma pessoa que estava em Portugal. Então, ela chegou pelo Meet a R$30, mas depois da primeira sessão, que eu entendi a configuração dela, eu já passei para 120 na mesma hora. Esse foi meu erro. Eu recebi a mesma coisa, nessa mesma plataforma, ela é de Paris. E aí, menina, eu também fazia muito tempo, né? Eu tô com ela há bastante tempo e no começo eu não sabia também dessas estratégias. E aí fiquei com ela R$30 muito tempo. E depois que ela me seguiu no Instagram, eu comecei a ver o Instagram dela, ela viaja o mundo inteiro. Ela tem muito dinheiro, ela é da área do TI e tal. Hoje em dia aumentou, mas ainda não aumentei para o valor que eu quero, que seria o correto. Mas não se culpe por isso, não, porque é uma estratégia. Você acolheu naquele valor, você analisou e você está mudando. Então, não se culpe por isso. Eu consegui no primeiro contato e nem dei tudo aquilo. Você não conseguiu no primeiro, mas depois você foi. E você está reavaliando. A gente tem que também ver isso. Então, ela chega para você como vitrine, ela chega com você como uma oportunidade de acessar o exterior. Então, não se culpe. Apenas você está usando os instrumentos que você está tendo condições de usar. Que é a análise. Tinha acesso no momento. E agora que você está tendo acesso a essas outras estratégias, aí você reavalia. Mas fique em paz que a gente já fez isso, tá, Ana? Todo mundo já passou por isso. Eu atendo médico. Ai, gente, que alívio. Médico. Eu já atendi médico e aí pagando R$30. Bom, gente, antes da gente fechar, a gente esqueceu de uma coisa muito importante, que é a foto. Meu Deus, vamos tirar nossa foto, mulher, pelo amor de Deus. Eu tava aqui tão empolgada. Depois que meu pó de ansiedade foi lá em cima, que eu já descabelei toda. Ó, que foto que uma banda tá bonita. Vai ver a minha? Tá linda, pare com isso. Hein? Deixa eu mudar aqui. Bora. Até Rebequinha apareceu. Só faltou tu, Mari. E... Leandra. Tirei. E Lindy, né? Lindy tá aqui aparecendo. Sim, mas agora... Como é que vocês estão depois disso? Como é que foi para vocês? Fez sentido? Animadas. Eu tô animada. Vivendo e aprendendo. Meu Deus. Para mim foi horrível saber que eu tenho que fazer tanta coisa ainda. Bem pensado. Ai, gente. O nosso problema é achar que a gente é só psicóloga. A gente não é, não. Porque isso tudo aqui foi papo de gestora. Isso aqui a gente tem quando você vai falar de gestão de empresa, de administração. Mas aí é o que eu sempre falo. As faculdades nos ensinou a ser psicólogas. O resto, você que se vire para descobrir. Porque eu fui descobrir isso aqui, essa planilha da Carol, quando eu já estava endividada, porque eu estava com muita despesa, achando que eu ganhava muito. Eu estou ganhando 5 mil. Comprando ração para todos os gatos. Inventei 10 gatos, aí foi ladeira abaixo, entendeu? Não era para ter inventado os gatos, não. Mas é isso, né, gente?
E assim, e as meninas, né? É lógico, que praticamente estão começando agora, né? Para não passar o que, né? Porque na época atrás, nossa, não tinha nada disso, né? A gente aprendia isso, era com outro psicólogo, e muitas vezes a gente deixou de ter o lucro porque não tinha essas orientações. E realmente, conselho não vai ensinar isso, faculdade muito menos. Naquela época, os professores ainda, não sei se hoje é diferente, né? Porque não fiz outra graduação, mas eles desbancavam a gente em relação ao atendimento na clínica, né? Ah, isso não é futuro. Então, o que a gente aprendia... Até hoje continua. Não mudou, não, Rose. A gente aprendia isso mesmo ali contando o que dava, ou tendo outro trabalho, né? Como eu me aposentei enquanto professora, porque você tinha pacientes, mas não sabia organizar, né? Ter essa organização, o quanto você cobrar, o quanto você aumentar, né? E é muito bom. E assim, também, né, eu comecei a entrar nos cursos e fazer cursos em agosto do ano passado, né? E eu tenho um filho único, né, que mexe com TI, mas ele tá fora, lógico, né? Tem que viver a vida dele, né? E aí eu tive que também aprender. E no começo, meninas, entrei numas boas aí, viu? Tirei dinheirinho da poupança e não aprendi nada. Então, fiz muito... Porque aí eu fui entrando aí nas internets e pelos Instagram da vida que você vai, né? Nossa, ai, que bom, ai, eu vou aprender, ai, que não sei o quê, né? E aí você fica sozinho, o camarada pega o seu dinheiro e não te ajuda em nada. Então, quero agradecer que todos os cursos, nas enroscadas que eu entrei, eu não tive nenhum que me explicasse dessa forma como vocês estão explicando. Né? Rapaz, Então, já vou eu chorar. Carol chora, tá? Ela chora com muita facilidade. Cuidado. Então, Que lindo, olha, viu? assim, show. Fala, Paula. Muito bom. Bom, eu já vi meu pai, ele foi bancário, né, no Banco do Brasil, então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né, porque eu sou filha de bancário, e meu pai nunca me explicou isso, né, ele sempre disse que quando se mexe com dinheiro, a coisa muda. E aí eu tinha um pouco de dificuldade de imaginar esses valores, né, de imaginar, isso aí é minha mesmo. Mas eu tô aqui para aprender, né? E assim, eu tô aqui para aprender. Eu nunca trabalhei, como eu disse, e, e eu tô aqui para aprender com vocês, para aprender com outras pessoas, e assim vai, porque eu tô no começo, né? Isso é importante, né? Frisar, porque quem é assim, para dizer que eu não trabalhei, eu trabalhei como assistente social, como estagiária, lá em Santa Cruz, né? Mas eu também não tinha educação financeira, né? Meu pai não me deu essa educação financeira, assim, tentou, mas não deu. E é assim. A gente vai construindo e aprendendo junto. Obrigada, viu, Paula? Valeu mesmo. Eu queria pedir uma gentileza a todo mundo. Primeiro, a gente quer agradecer muito pela participação de todas e pedir que vocês façam o depoimento de vocês lá no nosso grupo, né? Lá no Acolheres, lá no nosso grupo maior, para as pessoas também entenderem a importância de acessar a informação. Porque agora, com esse mundo líquido que a gente fala tanto, a gente está aqui oferecendo de graça uma informação preciosa e muita gente não tem acesso, porque não tem atenção ao que a gente está contando ali, falando ali. Então, quem sabe, se vocês disserem, se vocês da próxima vez convidarem alguém para participar, né, a gente consiga chegar com essa informação que é gratuita, que é importante, para outras pessoas. Isso. Inclusive, minha gente, o Acolheres, ele tá aberto, tá? Vocês podem convidar outras pessoas para acessarem o grupo como um todo. A gente tem só uma triagem ali para saber se a pessoa realmente é psicóloga, porque a gente já teve alguns problemas de tentativas de venda de curso, e eu sei que ninguém quer que o seu número caia na lista de transmissão da Favene, então a gente restringe realmente só para psicólogo.
Mas se tivessem finalizando a graduação também, né? Tudo bem, a gente, desde que seja da área, a gente está liberando, né? A gente só faz uma triagem que até a Carol que faz, o acolhimento. Paula Mas o traz grupo muita está. gente sempre. Obrigada, viu, Paula? Paula, toda hora ela tá dando boa-vinda para um amigo dela. Eu acho maravilhoso. Então, assim, minha gente, compartilhem, falem do quanto que vocês gostaram da aula de hoje, para que outras pessoas também se atentem, porque a gente está tendo esse movimento de mentoria aberta, né, quase que todo mês. E eu sinto que ainda precisamos olhar um pouco mais de atenção para isso, porque a gente não sabe ainda a necessidade que é esse tema. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, já já eu mando a gravação para vocês. Todas essas aulas praticamente ficam gravadas, só quando a gente exorciza nossos demônios, que aí eu prefiro não deixar, porque fica muito pessoal, né? E, minha gente, qualquer dúvida, sugestão, crítica, aporrinhamento, estamos abertos, tá? Mas lembre-se que a gente também atende, então a gente demora. Não é nada pessoal, não. O bom desse curso de vocês, desse grupo, é que vocês pegam na mão praticamente para caminhar. Beth Isso é uma é ilha, muito a gente bom. está junto e agarrado, né, Beth? Na mentoria e na supervisão. A gente está sempre junto com ela. Ela, Beth é uma que pode Lindinalva. falar, né? Beth e Lindinalva, as duas fazem A parte do Paula nosso também âncora. está agarrada com a gente. A Paula também tem a mentoria dela pessoal. Então, assim, é isso, minha gente. A gente está aqui realmente para isso que a Amanda falou. Ela não tinha esse conhecimento, assim a gente também não teve. Então, a gente quer passar esse conhecimento adiante para que outras pessoas possam ter e a gente se ajudar. Amanda, tu quer Tá falar certo? de verdade ou foi sem querer de novo? Foi sem querer de novo. Gente, foi ótimo. A gente tá correndo, que já passou. A gente já pipocou o horário. Muito obrigada. Temos que Maravilha, atender, minha temos que gente. atender, temos que atender, porque a gente tem tudo igual a vocês. A gente atende, a gente tem casa, a gente tem bicho, a gente tem filho, a gente tem Eu tenho que fazer problema, almoço, gente. tem Bora, minha pós-graduação, dor de cabeça. Beijo. Beijo, minha gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.